Olá, mais uma vez, eu sou o professor Adriano Bessani e nessa quarta e última parte da aula de hoje nós vamos falar sobre os dois últimos instrumentos aplicáveis à análise de impactos, ainda falando sobre previsão destes impactos. A valoração de impactos será objeto da aula seguinte, né? Portanto, não do conteúdo desse vídeo que nós vamos fechar nesse momento, né? Vimos aí uma visão geral do processo, falamos como os estudos de base contribuem para a etapa de análise, as finalidades dessa etapa, que incluem a previsão e valoração dos impactos, sobre as principais metodologias, entre elas já discutimos a lista de verificação, checklist, as matrizes de interação, redes, diagramas de interação, e agora vamos fechar falando sobre a sobreposição de mapas e modelos matemáticos, né? Discutimos essas ferramentas, demos alguns exemplos de aplicação em casos reais e encerramos o último vídeo, iniciando aqui a nossa fala sobre a sobreposição de mapas. Ali já chegamos a dizer que esses mapas eles podem ser divididos em mapas temáticos e mapas de projeto, sendo essa primeira classe de mapas aquelas que buscam o mapeamento dos atributos ambientais, ou seja, de todas as características ambientais de interesse, sobretudo aquelas que potencialmente serão objeto de alterações das suas características, entre elas o solo, a água, o ar, a vegetação, a própria área construída, as condições sanitárias, infraestrutura viária, etc. E os mapas do projeto proposto, planejado, incluindo, sobretudo, as plantas baixas de edificação, e entre outras. E é justamente da overlay ou da sobreposição destes mapas temáticos e de projetos que eu gero com isso um mapa síntese ou um mapa de conflito de áreas, né? Ou seja, de intervenção prevista das áreas planejadas sobre os atributos ambientais a proteger, né? Subsidiando com isso essa análise de conflitos. Vamos aqui algumas representações esquemáticas, né? Nós teríamos aí mapas associados ao sistema viário, a condição geomorfológica, a condição hídrica, da vegetação, né? Mapas associados à área construída, enfim, à área natural, tudo aquilo que for de interesse e ainda os mapas relacionados aí ao empreendimento proposto, ao empreendimento planejado. E, naturalmente, da sobreposição desses mapas, eu gero com isso um mapa de conflito de áreas, né? Aqui uma outra representação um pouco mais simples, onde nós temos apenas um tema, um mapa de vegetação e um mapa de edificação, né? Um caso de sobreposição bastante simples, é claro que a gente não vai considerar só a vegetação, a gente vai considerar o solo, a hidrografia, entre outros atributos, mas só desses dois exemplos a gente já vê aí um mapa de conflitos, onde, por exemplo, a edificação levaria a sobreposição ou a supressão de alguns maciços de vegetação. E é claro, dependendo do estágio, né, das características dessa vegetação, a perda de biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna, será maior ou menor. Portanto, essa sobreposição auxilia, inclusive, na escolha de melhores áreas, né? Podendo até levar a ajustes de projeto. Não podendo, mas devendo, inclusive, levar a ajuste no projeto. Né? Portanto, essa sobreposição de mapa é uma ferramenta bastante importante, bastante utilizada, né? E deve ser e cada vez mais. Portanto, o domínio dessas ferramentas, né? O ter na equipe multidisciplinar pessoas com capacitação técnica para o uso dessas ferramentas é realmente muito importante, eu diria até que indispensável. E, finalmente, chegamos aos modelos de simulação, né? Modelos matemáticos, modelos conceituais, modelos estatísticos. E aí é importante destacar que todo modelo ele é uma simplificação da realidade, é uma forma de representação simplificada de um processo, de um fenômeno. Por que é simplificado? Porque ele vai considerar todos os aspectos considerados relevantes, aspectos sobre os quais é possível se obter informações, sobre os quais se tem conhecimento.
outros aspectos sobre os quais não se tem dados, não se tem informação, não se tem conhecimento, ou por uma razão ou outra não se considera relevante, acabam não sendo contemplados no modelo. E, portanto, esse modelo ele nunca vai ser a própria realidade, mas sim uma representação simplificada dela. O importante aqui é que essa simplificação seja feita com critério. Ela não pode ser feita a um nível que descaracteriza o cenário modelado. Portanto, tem que ser um modelo representativo dentro daquilo que é a finalidade do que está sendo representado. Né? E por que simulação? Justamente porque ele busca, da maneira mais significativa possível, reproduzir o processo ou fenômeno de interesse, por exemplo, perda de solo, por exemplo, propagação de ruídos gerados por um projeto, área alagada gerada por uma barragem, um barramento de corpo hídrico e assim sucessivamente. Isso possibilita, inclusive, uma previsão tanto qualitativa quanto quantitativa do comportamento de uma variável, né? Como eu já disse, o ruído, a área ocupada por um volume hídrico, né? Entre outros aspectos. Bem, esses modelos de simulação, inclusive, geram ou podem gerar, né, de forma integrada aí com sistemas de informação geográfica, modelos como esse, onde você tem aí a propagação de níveis de pressão sonora associados à implantação de uma mina a céu aberto. Né? Modelos como esse também são gerados para aeroportos, para grandes rodovias, para projetos que, de alguma forma, acabem provocando alteração no nível de paisagem sonora. E é interessante que ele gera essas chamadas isofônicas, né? Que equivalente ou de forma equivalente às linhas topográficas, são linhas de mesmo nível de pressão sonora. Então você consegue enxergar o como, né, o quanto essas alterações na paisagem sonora se comportam em torno do empreendimento. É claro que tudo isso considera não só as características do empreendimento, mas as características ambientais do entorno, que podem favorecer ou desfavorecer esta propagação, inclusive orientar a criação, por exemplo, de barreiras verdes, né? Plantação ou adensamento de vegetação no entorno de áreas mais ruidosas, entre outras medidas de bioengenharia. Né? Esses modelos também são muito utilizados, por exemplo, para simular a propagação de contaminantes. Né? Nós temos aqui um exemplo do que seria a evolução de uma pluma de contaminação ou poluição atmosférica em torno de uma chaminé. Vai depender da concentração do que está sendo lançado, vai depender das condições climáticas, das condições de vento, de uma série de outros fatores. Então, também são muito importantes para mapear, por exemplo, a área afetada pelo empreendimento. Modelos como esse também são comumente gerados para poluição hídrica, como nós temos aqui, né? Aqui no caso de um aquífero, na concentração aí de compostos aromáticos, aqui no caso benzeno, tolueno, etileno, xileno, entre outros, que inclusive são característicos de doenças carcinogênicas. Né? Então, os modelos matemáticos, né, em particular aqueles que fazem a simulação de processos, como a dispersão de poluentes, são bastante úteis, né? Embora pouco utilizados ainda em muitos estudos de impacto, tem um potencial ali muito significativo para a qualificação e quantificação dos impactos. Bem, nesse conjunto da aula de hoje, então, nós fizemos uma abordagem bastante abrangente, né? Começou da base conceitual relacionada, da finalidade, das principais ferramentas. Lembrando que até aqui nós falamos só sobre a previsão dos impactos. Nos falta ainda abordar a valoração desses impactos, e como será objeto da próxima aula, nós não abordaremos nesse vídeo. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Eu sou o professor Adriano Bressani e até a próxima. Um forte abraço.